Queridos, nunca na história desse planeta Terra que eu e você vivemos, nós nunca tivemos tanta mentira, tanta fake news, tanta teoria de conspiração, e agora, para variar, aparecem os tais bebês reborn, né? O que é um bebê reborn? É uma boneca artificial que muita gente tem tratado como se fosse uma pessoa de verdade, como se fosse um bebê de verdade. Nós vamos avaliar isso, vamos pensar isso aqui hoje juntos, à luz da ciência e à luz da espiritualidade. Eu me chamo Alexandre Pimentel, sou um filósofo autodidata, sou escritor, palestrante, pesquisador em ciência e espiritualidade, como eu tinha falado. Então seja muito bem-vindo ao canal Pimentel Convida. Eu te convido, tá, a mergulhar comigo em temas relevantes, controversos da nossa sociedade, da atualidade, né? Sempre com esse enfoque do que tem de melhor na espiritualidade, sem religião, sem dogma, e o melhor que a ciência também pode nos apontar. Hoje, então, nós vamos conversar sobre os tais bebês reborn e investigar o perigo que eles simbolizam, que eles significam para a nossa sociedade. Eu te convido a se inscrever aqui no canal Pimentel Convida, tá? Assistir meus outros vídeos sobre ativismo civilizatório, sobre vida natural, prosperidade sustentável, por exemplo. Tudo isso a gente aborda sempre com amplo espectro, sempre com muita cultura, sempre com muita pesquisa, com muita busca. E convide só todo mundo para assistir esses conteúdos que são pesquisados e, na maioria das vezes, também transformados em artigos, e-books, né, livros eletrônicos, como é o caso hoje aqui dessa fala, desse vídeo sobre o bebê reborn, que nós temos um e-book à disposição. No finalzinho eu vou mostrar para você poder aprofundar o tema e tal, tá bom? Então vamos lá, gente. O que são essas criaturinhas, né? São bonequinhas, são seres inanimados, iguaizinhos aos bebês de verdade. Se você não olhar bem, né, você não vai conseguir ver, né? Você não vai conseguir perceber, claro, só se tocar, né? Um bebê como esse, na mão de uma criança, como foi outrora na nossa vida, que as meninas brincavam de boneca, é ótimo, perfeito, aquela criança ela está na idade exatamente da ilusão. Mas quando é um adulto, né, que quer levar o bebê reborn no SUS para consultar, quando é um adulto que quer levar um bebê artificial, uma boneca de silicone para batizar na igreja católica, na igreja evangélica, entre nós, irmãos. É o fim dos tempos. Apocalipse now, tá bom? Então, hoje se encontra o bebê reborn aí de 2.000 até 10.000 reais, e quem compra tem grana, viu? Quem compra normalmente tem poder aquisitivo, certo? Então, a gente, para começar a conversar, eu quero voltar com você, já que o nosso canal ele se propõe, né, a esse olhar profundo da espiritualidade, da ciência. Nós vamos voltar até a filosofia da Índia e vamos conhecer a deusa Maia. Quem é a deusa Maia na mitologia dos hindus, na mitologia da Índia antiga? É a deusa da ilusão, é aquela cujo véu é colocado sobre os olhos das pessoas e elas não conseguem, essas pessoas, enxergar as coisas como elas são, né? Elas veem dentro do prisma da ilusoriedade, dentro da enganação e tal. Maia, em última análise, é a natureza biológica, né? A natureza que é maravilhosa, que tem perfumes, que tem cachoeiras, que tem aí frutos, né? Coisas fantásticas, mas que também tem escorpiões, também tem aranhas, tem leões, tem bichos peçonhentos, tem perigos, tem areia movediça, muita coisa, né? Então isso é Maia, né? É a ilusão da matéria, é a ilusão de que as coisas que nós vemos, sentimos, tocamos, que elas existem, enquanto elas têm apenas uma existência temporária, né? Os hindus consideram verdade, consideram realidade só aquilo que realmente dura para sempre. Aquilo que é transitório, eles não consideram, enfim, como uma realidade. Então, a deusa Maia, né, tá pegando frouxo por aí, porque a gente tem confundido muito as coisas e tem olhado para a realidade, sobretudo
esse povo da Terra plana, da teoria de conspiração, né, dos clones, da imaginação fértil e muitas vezes até maldosa, e que são coisas muito perigosas que a gente tem que enfrentar. Só que Maia não veio sozinha. Nós temos um outro conceito muito importante que a gente precisa prestar atenção, que é no conceito de Matrix. Ora, Pimentel, qual é a diferença de Maia para Matrix? Olha, eu vou tentar explicar aqui para você o seguinte. Maia é a deusa da ilusão. É a ilusão da matéria, a ilusão de que as coisas existem enquanto as coisas são temporárias. Matrix é o porão. Matrix é o esgoto de Maia, né? É o mais profundo da ilusão. Vou tentar explicar para você entender direitinho aqui. Imagine comigo, tá? Que Maia, que deusa Maia, né? Que é a deusa da ilusão, seja representada por um copo de suco de laranja. Ah, ok, muito bem. Como é que seria Matrix? É um refrigerante artificial de laranja. Percebe que se eu mostrar os dois copos para você, o copo do suco de laranja, o copo do refrigerante de laranja, você, num primeiro momento, não vai se dar conta, né? Mas se eu der para você, cheira aqui o suco de laranja. Isso é Maia, viu? Isso aqui é ilusão. Isso aqui daqui a pouco não existe mais, vai se transformar em energia. Isso aqui, esse copo aqui, é de refrigerante de laranja. Isso aqui é uma paranoia. Isso aqui é um fake news. Isso aqui é uma coisa falsa. Como os bebês reborn são falsos. E muita gente quer levar para o SUS, quer batizar na igreja. Então, gente, urge que a gente converse com o Conselho Federal de Psicologia. Esse eu sei que tem conselho. Com o Conselho Federal de Psiquiatria, não sei se esse tem, conselho. Eu acho que o Conselho da Psiquiatria é o próprio CRM da medicina, né? Mas tudo bem. As autoridades precisam se alertar, precisam se dar conta, né, de que o que a gente está vivendo agora é um processo que não é simplesmente, sabe, como muita gente imagina, não, a coitadinha daquela mãe, ela não pôde ter um bebê, ou ela teve um bebê e perdeu, né, e agora ela quer ter uma criancinha, né, agora ela tem que ter para se conformar, né, ela quer uma criancinha que ela possa chamar de sua, algumas mães chegam à loucura, gente, de querer amamentar as bonecas, de querer botar no seio, né? Como eu dizia, de brigar dentro do posto de saúde, da unidade de saúde do SUS, porque o médico não quer atender a sua boneca. Hoje uma amiga me falava, olha, eu estava vendo a história de uma mãe que brigou lá no posto do SUS, ela chegou lá com o bebê reborn e uma outra criança uma outra menina de 4 anos, que era uma filha real, que não era uma boneca, né? E eu falei pra ela, olha, se fosse a menina de 4 anos brincando com o bebê reborn, maravilha, maravilha, é isso. A criança é dada essa possibilidade de ilusão. Aliás, se a gente for lá nos Coríntios da Bíblia, tem algo que diz lá, eu não sei, eu vou fazer minhas as palavras, mas diz, quando eu era criança, pensava como criança, vivia como criança, imaginava como criança. Hoje, que eu me fiz homem, ou seja, um ser adulto, eu abri mão das coisas de criança. Então, nós vivemos numa sociedade infantilizada. Uma sociedade infantilizada seria Maia, seria iludida. Mas é mais que isso, é uma sociedade do fundo do poço, certo? Que pretende dar vida àquelas coisas que não têm vida. E isso é muito apropriado para aqueles que nos dominam. Isso é bem legal para aqueles que pretendem que nós vivamos, né, nessa ilusão existencial. Bom, gente, a gente falou aqui o que são os bebês reborn, a gente falou de Maia, que é a ilusão, de Matrix, que é a hiperilusão artificial da vida, falamos sobre essa questão de reconstrução ou fuga, né? O que uma mãe, né, ou uma família que adota, entre aspas, uma boneca, um bebê reborn, está fazendo? Quer se reconstruir como estrutura familiar ou quer fugir da realidade? Bota a fuga na realidade. Bota a fuga da realidade nisso aí, gente. Então, olha, como se não bastasse a cultura da ilusão que a gente vive. Olha só, BBB, Big Brother, sabe? Que é uma afronta à inteligência humana.
certo? Que é uma ilusão das mais vis, uma matrix das mais pesadas que existe, porque esses tais BBBs mostram para a sociedade uma forma de viver como se essa fosse a forma legal, como se fosse a forma ideal, sem natureza, sem saúde, sem equilíbrio, sabe? Com os pensamentos mais esdrúxulos e mais pesados que a alma e o espírito humano conseguem chegar, né? Então, fora isso, olha só, tem até uma piada, né, que diz que a mulher, ela chegava em casa, abria o guarda-roupa, guardava a peruca, guardava as lentes de contato, guardava os brincos, guardava os dentes postiços, né, tirava a pele postiço, tirava os seios postiços, guardava tudo no guarda-roupa. Um dia roubaram o guarda-roupa, a mulher sumiu. Até hoje ninguém sabe onde ela está. Isso tem a ver com a ilusão de Maia. Isso tem a ver com aquilo que a Bíblia fala de adorar imagens, né, em detrimento da essência, né? A essência que lá no Pequeno Príncipe é consagrada, né? Porque o Pequeno Príncipe fala exatamente de como é importante a gente perceber a essência das coisas. Fora isso, todo esse conspiracionismo, nós temos uma alimentação hiperartificial, com refrigerantes, com enlatados, com embutidos, com coisas que não são alimentos de verdade, né, e não são nada apropriado para nós seres humanos. Aliás, dentro aqui do nosso ativismo civilizatório, dentro do nosso processo de projeto Magno, né, no avanço disso, eu vou trazer para vocês aulas fantásticas, né? O meu livro Alimentação Saudável, a Revolução no Hábito de Comer, que foi best-seller quando eu estive no programa do Jô. Esse livro também está sendo relançado, eu estou trabalhando e você vai ter, ao acessar isso, uma joia rara, certo? Algo não só teórico, mas experimentado durante muitos anos, porque eu tenho 61, tenho um filho mais velho de 38, a filha mais velha de 23, e eu criei os meus filhos com essa metodologia. Dá certo, vale a pena criar crianças com alimentação natural. Falando em crianças, gente, hoje no Brasil, tá? Nós temos aí, olha, em torno, qualquer coisa, de 33.500 crianças em acolhimento, por centros, né, por aquilo que a gente antes chamava de orfanato. Dessas aí, em torno de 4.900, 5.000 estão aptas para serem adotadas, certo? E 42 mil pretendentes, normalmente, sobre essas, né? Mas a burocracia ainda do nosso país para adoção, né, é algo muito difícil. Então urge, né, que o Brasil perceba que não só famílias de alto poder aquisitivo devam aí adotar crianças, né, mas existem famílias de baixa renda e de média renda que são profundamente carinhosas, que vão acolher aquela alma e vão dar para ela uma educação, vão dar para ela possibilidade e não vão ter a necessidade de adotar boneca, de adotar bebê artificial, de borracha, de silicone, sei lá do que é. Tá bom, meus queridos? Que a gente recupere a nossa natureza humana, que a gente recupere o nosso humanitarismo, né? O bebê reborn é só um dos exemplos que a gente pode citar, né? Eu vou falar agora no outro vídeo, por exemplo, sobre a tal da transformação do chumbo em ouro. Isso é bem legal, viu? Não perca esse vídeo, que nesse vídeo a cobra vai fumar também, né? A gente vai procurar fazer essa análise, né? Mas, gente, partindo então para o final aqui da nossa reflexão, tá? O amor verdadeiro é tudo nessa vida. E o amor verdadeiro, ele é transmitido de carne para carne, de olho para olho, de respiração para respiração, de abraço para abraço. A melhor forma da gente estar sob pressão é estar dentro de um abraço. Essa é uma pressão maravilhosa, né? Então nós precisamos de conexão autêntica, nós precisamos de espiritualidade genuína, que é ética, que é comportamento. O que é espiritualidade, Pimentel? É tratar bem as pessoas, é tratar bem a natureza, é tratar bem os animais, é acolher a todos dentro das nossas possibilidades. Tem uma coisa muito interessante, eu que sou protetor de animais, vocês, a maioria das pessoas que me conhecem sabem disso. Se o seu cachorro sumir, se um dia o seu cachorro desaparecer, vai na casa da pessoa mais pobre que tiver perto da sua residência, que ele tá lá. Porque cachorro adora pobre. Cachorro adora casa de gente pobre, porque eles dão comida de casa, eles dão tudo que o cachorro gosta.
Então é lá que ele vai, entendeu? E tem muita gente que não tem grana, mas tem muito amor para dar, né? E essas pessoas aí adotam crianças reais, né? Buscam crianças, adotam no mercado, aí falso, né? No mercado não oficial, né? Adotam de alguém que deu a criança para eles e tal, e não precisam adotar crianças artificiais. Essa coisa de bebê reborn é muito mais de classe média, de gente realmente doente, psiquiátrica e espiritualmente comprometida, né? Que precisam de muito apoio, que precisam de muita ajuda, por isso que a gente chamou aqui. Já no início do vídeo, o Conselho Federal de Psicologia, principalmente, né? Porque a psiquiatria vai enfiar remédio, vai ficar pior a emenda do que o soneto. Então, meus amigos, meus queridos, as almas boas que estão aqui comigo até o fim desse vídeo, tá? Dentro desse trabalho, gente, de ativismo civilizatório, dentro do trabalho social que a gente se propõe, tá? Para construir um ser humano mais consciente, uma comunidade mais plena, um mundo mais feliz, tá? Está o plantio de árvores, por exemplo. Eu tenho aqui no bairro que eu moro muitas árvores plantadas. Quando eu morava em Brasília, foi um reflorestamento em todos os lugares, na 512 Norte, na 312 Norte, aliás, na 509 Norte, onde eu morei, em vários locais do DF onde eu morei, foram reflorestados. Aqui também está acontecendo isso. Pela rua tem muitas coisas, tem uma gurizada que me ajuda, né? Essa parte de proteção aos animais também, tá? Tudo isso aí faz parte do que eu chamo de ativismo civilizatório. Então, se você achou essa aula aqui, essa palestra, esse vídeo interessante e quer aprofundar, tá? Ao mesmo tempo aí ajudando os nossos projetos sociais, culturais, os nossos bichos, né? Os nossos animais, você pode baixar o e-book. Aqui abaixo, ó, do vídeo, na descrição, eu estou explicando certinho como é que você faz para baixar. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? A capa do livro sobre os bebês reborn. Pois é um e-book muito bem ilustrado, muito melhor explicado do que eu agora aqui falei, tá bom? Então, olha só, gente. Se você quiser, pode fazer uma contribuição de R$5 para nós, vai ser fantástico. Nossos bichos, os nossos projetos vão amar esse, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, esse 5 pila. Agora, se você quiser colaborar com 20, olha só o que você vai receber pelo correio na sua casa. O nosso aeromodelo, tá? O nosso aeromodelo ecológico, tá? Que a gente chama de XPA, tá? É um aviãozinho que voa de verdade, sua criançada vai adorar. Você vai receber aqui o envelope com 2 aviãozinhos para montar, certo? Ele só, mande também a sua contribuição, a sua sugestão de tema aqui para o nosso canal, tá? Para o canal Pimentel Convida. Vai ser uma honra a gente colocar, tá? Sobre essa sua sugestão, um olhar da ciência de ponta, um olhar da ciência, da fé e da razão, aí da espiritualidade, da física e da metafísica, tá? Todos os assuntos podem e devem ser abordados dessa forma, e aqui o objetivo do canal é sempre a gente não desprezar nada do conhecimento humano. Olha só, um carinhoso abraço no seu coração, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã. Que Deus, Pai e Mãe, te abençoe agora e sempre. Até breve.